Olá a todos, meu nome é Maurício Bernardes, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lecionando a disciplina de Gestão de Desenvolvimento de Projetos para os cursos de Design da Faculdade de Arquitetura. Nesta aula, nós vamos aprender como trabalhar com a configuração das propriedades do projeto e como configurar também um calendário. Perceba aqui que eu já abri o project, ele está na sua versão 2013, e essa é a tela de abertura que o project tem. Né? Nós temos então nessa parte esquerda os nossos projetos recentes, né? Posso procurar mais projetos, inclusive. Eu também tenho alguns templates, posso também trabalhar com a questão do Excel, né? Fazendo vinculação, e dentre outros templates. Tá? Meu objetivo aqui seria fazer uma apresentação relativamente rápida de como nós podemos configurar previamente um arquivo .mpp, que é a extensão do project, para podermos começar qualquer tipo de projeto. Tá? Qualquer outro tipo de informação adicional, como vincular tarefas, a questão de recursos, orçamentos, a questão de como é que a gente pode controlar através de linha de bases, eu já coloquei uma aula também no YouTube, no meu canal. Tá? Então, iniciando, vamos começar com um projeto vazio. Então, vocês percebem aí a área do projeto vazio, vou dar um clique nele e essa seria a área que o project apresenta. Bom, atenção, tem alguns cuidados que nós vamos ter que tomar antes de começar a inserir tarefas. Né? Nós precisamos primeiro deixar essa área de trabalho de uma forma que te deixe confortável. O que é que eu gosto de fazer quando eu estou trabalhando? Bom, inicialmente, se você instalou teu project agora, possivelmente essa barra de entrada ela não existe, tá? Possivelmente, por default ela não deveria estar aí. Eu coloquei. Como é que você coloca essa barra de entrada? Bom, você vai lá na opção, no guia arquivo. No guia arquivo você vai então em opções. Em opções você clica em exibir e aí você percebe a área mostrar esses elementos e você vê que ela está marcada aqui. Se eu desmarcar a barra de entrada, perceba que ela desaparece. Né? Essa barra ela é relativamente útil quando a gente precisa editar alguns comandos, algumas células dessas aqui, aí eu posso fazer igualzinho no Excel. Funciona também se eu quiser editar uma célula específica pressionando o F2. Tá? Eu, como estou acostumado com essa barra, eu vou preferir colocar a barra em si. Então, eu voltei lá nas opções do project, né, na área de exibir, vou pedir para que ele apresente para mim a barra de entrada. Então, está aqui a barra de entrada. Uma outra coisa que antes de eu começar o projeto, né, o que eu gosto de tirar da minha tela, essa é a linha do tempo. A linha do tempo ela vai ser útil para mim em alguns momentos, quando eu quiser verificar determinados eventos que estão acontecendo com relação ao prazo total do meu projeto. E, por enquanto ela está me ocupando um espaço nobre da minha área. Então, depois eu posso colocá-la de novo, né? Mas, por enquanto, para configurar inicialmente o calendário e setar as informações do projeto, isso não é necessário. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou no guia exibição e no guia exibição você perceba a área dessa guia modo divisão. Né? No modo divisão eu vou então em linha do tempo e eu vou desmarcar a linha do tempo. Então você percebe que a linha do tempo saiu dali. Bom, um outro ponto que a gente tem que ver aqui perceba que eu tenho aqui nessa área esquerda uma área de tabela. Perceba que meu cursor ele muda de figura. Olha, agora é uma flecha enegrecida apontando para baixo. Aqui agora é uma flecha enegrecida apontando para o lado. Dentro da tabela ela fica com uma forma de uma cruzeta grossa. Né? Quando você passa lentamente entre a área de tabela e a área de gráfico, que é essa aqui, você perceba que o cursor fica com um formato de duas flechas divergentes. Né?
Se você pressionar o botão direito do mouse, né, manter ele pressionado e arrastar o mouse para a tua direita, você percebe que aquela área toda de trabalho, né, aquela área de trabalho, ela começa a ser omitida e você começa a ver a tabela que está por trás, né, a tabela que está por trás de parte da área de gráfico. Tá? Inclusive, até toda essa área de gráfico, ela pode ser omitida se você quiser. Tá? Você só arrastar aquela linha grossa que separa as duas áreas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer ela de volta para como ela estava antes, né? Vou deixar ela praticamente aqui um pouquinho. Uh, em outro vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz as vinculações através das predecessoras. Meu objetivo aqui é trabalhar com a configuração do projeto e a configuração do calendário, tá? Então, uma outra coisa antes de começar essas configurações que eu gosto de fazer é exatamente no guia exibição. Vocês percebam aqui que eu tenho uma área de dados, né? E aí você vê um funil, tá? Quando eu clico nessa área aqui, você perceba que existem várias opções. Eu gosto de desmarcar o filtro automático, quer dizer, onde tem exibir filtro automático, eu clico nele, porque você percebe aqueles triângulozinhos que são exatamente para filtro automático, eles somem dos cabeçalhos das colunas. Para mim isso é interessante porque vai ficando mais limpo a tua área de trabalho. Tá? Uma coisa que surgiu a partir do Project 2010 e persiste aqui também no Project 2013 é a forma de agendamento de cada uma das tarefas. Né? As tarefas elas podem ser agendadas, né, manualmente ou automaticamente. Qual a diferença? Manualmente, quando você instalar o project, você abrir um arquivo, ele vai estar sempre setado exatamente para agendado manualmente. As tarefas são inseridas manualmente. Significa que, para efeitos de cálculo de datas, de durações, etc., aquela tarefa que você inserir ali, aquilo não vai surtir efeito nenhum para cálculos. Aquilo é como se você estivesse apenas colocando tarefas que você vai se lembrar de vincular mais adiante, é que você tem alguma dúvida de vinculação, você vai se esclarecer com alguma pessoa, né? Você vai colocar alguma predecessora que você realmente está com dúvida, né? E aí, quando você esclarece todas essas dúvidas, você pode passá-la para a automática. Eu, particularmente, já gosto de primeira trabalhar com as tarefas agendadas automaticamente. Por quê? Porque dependendo da magnitude e complexidade do projeto, dependendo do número de tarefas que você vai inserir, se você ficar trabalhando o tempo todo com automática e com manual, pode acontecer que em algum momento você esqueça de mudar uma tarefa manual para automática e aí certamente você vai ter algum probleminha no teu cálculo. Ele não vai refletir a realidade do próprio projeto, porque uma tarefa que você julgava que já estava toda definida ainda não estava, né? Então, e ela tem um determinado peso, obviamente, dentro do projeto como um todo. Então, o que eu faço sempre é vir aqui, né? Vocês estão vendo aqui nessa barra de status, onde tem novas tarefas agendadas manualmente, eu já mudo, eu clico nele, ele abre um cardápio para mim com duas opções apenas. E eu clico em agendado automaticamente. Veja, novas tarefas agora são agendadas automaticamente. Bom, dito isso, quem sabe se não está na hora de a gente salvar esse nosso arquivo antes de a gente prosseguir, tá? Então, eu vou vir aqui lá na guia arquivo, vou mandar salvar, né? Quando eu clico em salvar, eu tenho várias opções. Eu posso no OneDrive, eu posso sincronizar com SharePoint. No caso, eu vou em computador, né? E no meu computador aqui eu vou procurar, né? Eu vou procurar no meu computador exatamente no meu Google Drive. Eu vou procurar uma pasta específica para isso. Como são aulas à distância que eu estou preparando, eu vou preparar exatamente para o curso de graduação de design, aulas à distância, no meu caso, e estou indo lá em início do projeto, qualidade do trabalho, que eu já tinha preparado exatamente essa pasta para mim. Então, eu vou colocar o projeto exatamente aqui. Então, esse meu projeto eu vou chamar de iniciando o trabalho. Iniciando um projeto. E vou salvar. Tá? Então, agora eu tenho o meu arquivo, iniciando um projeto. Estou trabalhando com o meu Project Professional.
Tá? E agora eu posso efetivamente configurar tanto o meu calendário de trabalho como as informações do projeto. Tá? Então, uma coisa que você deve perceber, bem, primeiro eu vou configurar o meu calendário de trabalho, depois eu vou dizer quando é que esse projeto ele vai começar. Eu vou trabalhar hoje exatamente com um projeto onde a gente define uma data de início e a data interna vai ser calculada pelo próprio project. Mas é possível, obviamente, também você configurar uma data de término e o project calcular a data de início depois que você inserir todas as tarefas, colocar durações, colocar as suas predecessoras, recursos, etc. Tá? Então aqui, inicialmente, eu vou configurar então um calendário de trabalho. Se você não pretende trabalhar com recursos no project, então essa etapa, configuração de calendário de trabalho, ele praticamente torna-se desnecessária, porque os custos de recursos de trabalho estão vinculados ao calendário que você também está trabalhando. Então, se você não vai trabalhar com recursos, você só vai usar para vincular tarefas e olhar apenas caminho crítico, então eu até não recomendo. Mas, né, tendo o interesse de trabalhar com os recursos, você tem que vir então em guia projeto. No guia projeto, então, você tem uma área propriedades e nessa área propriedades você tem o botão alterar período de trabalho. Você clica no alterar período de trabalho e aí você perceba que foi aberto uma janela alterar período útil. Tá? Então, na alterar período útil, a gente tem já para calendário, nós temos, nesse caso, já 3 calendários prévios configurados do project, que é um de 24 horas, um turno da noite, um padrão. Tá? Como também eu posso criar um novo calendário. Eu não gosto de criar um novo calendário porque ele fica associado sempre àquele arquivo que eu estou trabalhando, tá? Então, e tem outras coisas. Sempre quando tem alguns pontos do project, quando eu preciso fazer algum tipo de operação, eu tenho que sempre dizer para ele qual calendário que eu estou trabalhando. Como nesses diversos pontos algumas variáveis já estão apontando para o padrão, eu tenho que nesses pontos e mudar o calendário padrão para o novo calendário que eu criei. Então, o que acontece é que se em um momento de estresse você comprou um calendário novo e você tem que fazer uma atualização rápida do plano ou inserir algumas tarefas, se essas outras tarefas forem inseridas no calendário padrão, você vai ter que se lembrar de em alguns pontos do project, que não, esse assunto não vai ser abordado na aula de hoje, e alterar esse calendário padrão para o novo calendário. Então, eu já faço as alterações direto no padrão do arquivo, porque eu nem preciso nem recorrer a essas alterações de configuração posteriormente. Tá? Então, eu deixo aqui sempre para calendário padrão. Tá? Você perceba aqui que eu estou no mês de janeiro de 2015. Tá? Você percebe que eu tenho uma legenda, o cinza é não útil. Tá? E aqui o que você tem é o seguinte, você está marcado de segunda a sexta, tá? Quando eu clico em qualquer dia desses, você perceba que ele mostra qual é o horário que se está trabalhando. Nesse caso, está trabalhando de 9 da manhã até as 12, até o meio-dia, nesse caso, nesses vários dias. Né? Você percebe aqui na parte de baixo uma tabela que tem 2 guias, exceções, que é para a gente cadastrar feriados. Não vou começar com essa, vou começar com o guia semana de trabalho. Você percebe lá o padrão, que é o nosso calendário padrão. Início ND. ND quer dizer não definido. Concluir quer dizer não definido. Quer dizer, você ainda não definiu essas datas, tá? Para o seu calendário. Então, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero configurar essa semana de trabalho para 8 horas de trabalho diário. Tá? De 8 a meio-dia, de 2 às 6. Como é que eu faço isso? Bom, desde que você esteja marcado padrão, porque se você marcar embaixo, ó, se você clicar embaixo, veja aquele botãozinho detalhes, ele desaparece. Né? Então eu tenho que clicar sempre em padrão, vou lá em detalhes, ele vai abrir detalhes e padrão. Então, detalhes e padrão, o que, é que eu vou fazer? Vou marcar segunda-feira, eu vou pressionar o meu shift, deixar o shift pressionado, e eu vou, com as minhas flechinhas para baixo, vou selecionar até sexta-feira. Pois bem, selecionei até sexta-feira, eu tenho de segunda a sexta, e agora o que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, ó, eu vou clicar em
a opção definir dias para os períodos de trabalho específicos, que são esses dias específicos que eu quero definir né, o trabalho. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu quero exatamente no meu, eu quero trabalhar aqui das 8, tá? Eu quero trabalhar das 8, né? Cuida para dar um pequeno enter, tá? Você dá um enter aqui quando você clica 8, ó, o cursor está piscando logo depois do 00 das 8 horas, eu vou dar um enter, tá? Tentem não usar o passar de célula para célula aqui com o mouse, use o Enter mesmo, tá? A flechinha para o lado, mas use o Enter para entrar a data, porque eu percebi nas versões anteriores que na versão em português, o Project, existe um problema intermitente que às vezes ele não pega esse horário, tá? Então tem de 8 até as 12, tá? E aqui eu tenho, então, de 14, eu vou botar de 2 horas, ó, o meu horário, o meu computador tá todo setado por inglês, então é por isso que aqui o horário está no padrão americano, né? O AM e o PM no caso. O seu você poderia, se estiver em português, você pode estar botando 14, né? 14 horas. Aqui no caso ele já está então de 8 da manhã até meio-dia e de 2 até as 6 da tarde, tá? Então aqui eu só configurando, só vou esperar dar um Enter. Aqui também está tudo ok, vou dar um OK. Tá? E aqui o que acontece é que, se você perceber, ele está mostrando apenas nessa parte aqui períodos de trabalho, isso aqui é algum probleminha dele, tá? Porque se você for ver o detalhe de padrão, você percebe que todos os meus dias estão de 8 às 12, de 2 às 6, tá? Então tá tudo tranquilo ali. Perfeito. O que eu preciso fazer agora, depois que eu configurei esse meu calendário, é ir para exceções. Então eu vou para exceções, tá? E aqui eu vou procurar, mudando a barra de rolagem, mês a mês, eu vou procurar quais são os dias que são feriados. Bom, aqui no Brasil, vocês sabem, dia 17 de fevereiro vai ser carnaval. Então eu venho aqui no dia de sessão, perceba que eu já deixei marcado o dia 17 de fevereiro, fui em exceções e aqui eu vou colocar carnaval, pressiono Enter. Então dia 17, o dia 17, se você for ver, é uma exceção, vai ser não útil, tá? E assim prossegue. E isso você vai ter que fazer manualmente. Não tem uma forma de você puxar isso do Google. Se você tem um estagiário, né, ou se você é o estagiário, que pena. Então é você que vai ter que fazer isso. Então, se você tem um estagiário, eu peço para ele configurar para ti. São 2 anos, quais são os feriados desses 2 anos. Tá? Então, feito isso, quando você já configurou a semana de trabalho e as sessões, você vai para o botão opções. Não dá OK ainda, vai opções. Quando clicar em opções, agora você já vai, um acesso rápido a opções do project. Né? A gente trabalhou até na opções do project no botão exibir alguns minutos atrás, mas você vai lá em cronograma, e nesse cronograma vamos fazer algumas alterações. Bom, a semana começa na segunda-feira, o ano fiscal vamos deixar começando em janeiro mesmo, mas esse horário de início padrão ele tem que ficar igual ao teu calendário, 8 da manhã, no caso até às 6 da tarde. São 8 horas por dia, nesse caso, 40 horas por semana. Eu estou trabalhando com 8 horas por dia, com a base de 40 horas por semana. Eu vou botar aqui 22 dias úteis por mês, no caso, né? Bom, porque isso parece até uma estupidez, você ter que repetir de novo esses valores, uma vez que você já configurou o calendário do projeto. Mas olha só o que tem escrito aqui. Ó. Esses períodos são atribuídos às tarefas quando você insere uma data de início e término sem especificar o período. Se alterar essa configuração, leve em consideração o calendário do projeto usando o comando alterar o período útil na guia projeto da parte de opções. Então, quando você faz isso, né, se você configura o calendário e deixa ele não compatível com isso, vai ficar complicado, porque quando você pode inserir uma tarefa que vai buscar esse padrão dessa janela aqui, começando às 9 horas, para um calendário que começa às 8 horas. Né? Um calendário de um projeto começa às 8 horas. O que acontece algumas vezes? A gente configura o calendário do projeto, bota para as 8 horas, esquece de mudar aqui de 9 para as 8, e quando bota uma tarefa de um dia, ela começa na segunda e termina na terça-feira. Isso quer dizer o seguinte, que você
e aí você pensa, pô, eu fiz alguma coisa errada. Na verdade, você não fez. A única coisa errada foi não ter configurado aqui, porque isso significa que aquela hora adicional que você precisa fazer, você vai executar ela na terça-feira em vez de na segunda-feira. É por isso que é muito importante, sempre quando você. Então, logo você configure o calendário do projeto, você clique no botão Opções, venha nessa área e você deixe esses valores compatíveis com o teu calendário de trabalho. Então, depois disso, você clica em OK. Tá? Você clicou em OK, tá ótimo, tá? E agora você tem condições de clicar em OK novamente. Você clicou em OK novamente, agora, antes de você inserir a tarefa em si, o que você precisa fazer é ir para informações do projeto. Você vai no guia projeto, tá vendo? Na área propriedades, você clica no botão informações do projeto. Bom, é aqui que você vai dizer quando é que teu projeto vai começar. Por exemplo, aí você, olha, tá vendo que você tá vendo, data de término está esmaecida, você não consegue mexer nele? Por quê? Porque para esse projeto eu vou agendar a partir da data de início. Se você clica nesse campo e manda data de término, você só pode configurar a data de término. Aí o project, quando você inserir as tarefas, durações, etc., ele vai calcular qual seria a data de início. Tá? Você faz de trás para frente nesse caso. Nessa aula, a gente só explora data agendando de início para fim. Quer dizer, eu defino a data de início, o project vai calcular para a gente a data de término. Nesse caso, a data de início eu vou colocar como primeiro dia útil de fevereiro, nesse caso, segunda-feira, você está vendo aqui, ó, dia 2 de fevereiro. E agora, beleza, tem outras informações aqui que são interessantes eu falar rapidamente. Tá, olha aqui, se eu tivesse criado um outro calendário, né, eu teria que mexer aqui para buscar o outro calendário. Né? Então, por isso que eu altero sempre em cima do padrão para não ter esse trabalho. Você tem data de status, que é para efeito de relatório, de controle, quando eu quero apenas fazer uma verificação até uma determinada data. ND, eu já falei para vocês, significa não definida, não me interessa trabalhar com isso agora, vai ficar assim mesmo. Tá? Data atual é a data que eu estou preparando essa aula, dia 25 de janeiro. Tá? Prioridade, ele é um número que varia de 0 a 1000, tá? Que está intermediário, por padrão é 500, quer dizer, esse projeto tem prioridade 500. Isso é mais para quando a gente também vai trabalhar com recursos compartilhados entre projetos e a gente faz um nivelamento de recursos entre os dois projetos. Se a gente setar um projeto mais prioritário que o outro, então o projeto vai tentar atrasar menos modificar menos aquele mais prioritário em si. Aqui então eu vou clicar em OK. Tá? Quando eu cliquei em OK, perceba até que essa área aqui ela foi para próximo de fevereiro, para a data de início. Né? E agora o que eu vou fazer é fazer um teste para ver se está tudo bem. Né? Se as minhas configurações são compatíveis. Tá mais um save só para só para garantir. E aqui eu venho agora, clico na célula nome da tarefa e vou escrever teste 1. Né? Vou escrever teste 1. Vou escrever teste 1 e pressiono Enter. Bom, o primeiro sinal de que está certa a tua configuração do calendário é se a data de início terminar exatamente igual a término. 2, ó, começa no 2 de fevereiro, termina 2 de fevereiro. Beleza. Não se preocupe, assim, depois eu vou falar por que a gente tem esse um dia aqui, tá? Então, olha só. Então, se quer digitar outra coisa, vamos botar tarefa A, tá? Enter. Eu vou dizer que é um dia mesmo, tá? Vamos botar uma tarefa B, né? Tarefa B. Vamos tentar agora fazer um outro, botar 5 dias. 5. Ó, perceba que tá 5 dias exatamente, ó, de segunda a sexta. Aqui ficou exatamente dentro da segunda. Isso é um teste que te garante que a tua configuração tanto do calendário de trabalho como das informações do projeto estão corretas. Cuidem bastante com todos esses passos, porque se você esquecer um deles, tem que reiniciar tudo. Tá? O importante é você ter esse arquivo. Se você sempre vai se você sempre vai usar esse arquivo como template, você até pode salvar ele como um modelo vazio, para não ter que estar refazendo sempre a mesma coisa sempre quando abrir um novo arquivo. Você pode salvar isso como um modelo vazio, aí quando vai abrir um outro arquivo, vai começar um novo projeto, abre o modelo vazio e salva ele com outro nome, né?
Você só precisaria mudar isso se você fosse trabalhar com outra base de calendário, tá? Então, praticamente, essas são as configurações adicionais para essa aula de hoje. Continue assistindo em outros vídeos, particularmente a questão agora de vinculação de atividades no MS Project. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.